Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Jorge Adalberto Silva de Andrade veio lá de Santarém, no Pará, para nos dizer de que ele é prova viva de um milagre de Deus. Prova de que para Deus tudo é possível. Já na adolescência, ele se assumiu homossexual e a partir daí entrou para o mundo da prostituição. Como travesti, foi morar na Itália, em Milão, e afundado na subvida e no mundo das drogas, ele pensava que para ser feliz de verdade, o que lhe faltava era fazer a cirurgia de mudança de sexo. Mas Deus, o grande pastor das ovelhas, veio ao seu encontro e a sua vida foi transformada em 180 graus. Vamos conhecer um pouco mais dessa história hoje com o nosso convidado especial que está aqui, Adalberto. Olá. Muito obrigada, um prazer muito grande ter você aqui nesse programa. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, né? É um privilégio muito grande estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo e para mim é mais um sonho realizado. Adalberto, conta pra gente, contextualiza um pouquinho ali a sua situação quando criança, sua família, suas raízes, como é que era? Bom, na verdade, Crene, eu vim de uma família muito grande. A minha mãe, ela teve 2 casamentos. No primeiro casamento ela teve 6 filhos e no segundo com meu pai teve 9. Então nós éramos em 15 irmãos. 15 irmãos. E você entra em que lugar aí nesse? Eu faço parte do segundo casamento da minha mãe e também já ali entre os 9, digamos que quase o caçula. Olha só. Entre assim, os 3 dos últimos. E como foi crescer tendo tantos irmãos mais velhos que você? Foi muito bom. Foi muito bom porque nós éramos muito unidos. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos, devido à separação da minha mãe, né, nós tivemos algumas dificuldades, mas nós éramos... Em que lugar mesmo, Adalberto, que você nasceu? Santarém. Ah, em Santarém mesmo, isso, de onde Santarém. você está vindo hoje. Isso, exatamente. Certo, então quer dizer que você continua morando na cidade onde você nasceu. Agora sim. Agora sim. É. O que é que acontece na cabeça de um garoto, né, para de repente chegar para os seus irmãos, para a sua família e se assumir como homossexual? Como foi isso para você? Na verdade, Criane, não foi fácil para mim ter que assumir a homossexualidade na minha vida. Vamos colocar aí há 10 anos atrás. Porque quando criança, quando a criança começa a entender o que é certo e o que é errado, desde os seus 9, 10 anos à frente, ela já entende, né, o que é certo e o que é errado. E eu comecei nas brincadeiras ali com meus irmãos, brincando para cá. Eu não me sentia muito à vontade no meio dos meus irmãos. Eu sempre tinha vontade de brincar mais com as minhas irmãs, né, ficar ali do lado me afastava das brincadeiras dos meus irmãos e ficava mais com as minhas irmãs. E isso eu não entendia por que acontecia. Era muito natural. Para mim era algo que eu não sabia como explicar. Porém, chegou um momento que foi ficando mais forte, um sentimento do qual eu não sabia explicar, nem dizer por que aquilo acontecia comigo. Chegou uma hora que começou a ficar muito visível, né, entre meus irmãos. Alguns mexiam com artes marciais, eu cheguei a praticar, eu cheguei a fazer exercícios, né, com meus irmãos, exercício físico, artes marciais. E eu lutei contra esse sentimento, eu lutei muito. Eu lutei por várias vezes. Quando eu olhava para um rapaz, eu sentia uma atração.
E eu sabia que aquilo não estava certo, mas eu não sabia como controlar aquele sentimento. Até chegar o momento de ter que mesmo assumir. E que não foi fácil para a família. E quando você assumiu e continuou morando na mesma casa com a sua família? Como que foi que aconteceu? Não, até porque, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito guerreira e que ama muito os filhos, independente de qualquer situação. Eu acredito que a minha mãe sempre percebeu, mas aquele amor incondicional de mãe, ela procurava me manter ali, sem que meus irmãos, né, viessem questionar. Mas chegou um momento que não dava mais para esconder. Aí um dos meus irmãos veio, questionou minha mãe por que aquilo estava acontecendo. Eles tinham que fazer alguma coisa, nós tínhamos que parar com aquela situação. Onde já estava ficando já visível, as vizinhanças, os vizinhos já estavam percebendo. Né? Olha, o irmão do fulano de tal, o irmão do... O meu amigo tem um irmão que é homossexual. Então, assim, eles começavam a criticar, né? O preconceito era muito grande. E aí começou a ficar difícil para eles que mexiam com artes marciais. E aí chegou o momento que eu tive que assumir, não tinha para onde correr. Chamaram minha mãe, fizeram uma reunião e eu percebi o quanto eu estava machucando a minha mãe, meus irmãos. E eu sabia que eu não tinha para onde correr, eu tinha que tomar uma atitude. E um dia eu deixei todo mundo dormir. Quando minha mãe dormiu ali, eu corri, escrevi uma carta. E nessa carta eu deixei assim escrito para minha mãe: mãe, eu entendi que eu estou atrapalhando aqui em casa de alguma forma, né, a questão dos meus irmãos. Eu tô ali fazendo eles passar por vergonhas, né, nessa minha decisão. E eu não tenho como fugir dessa vontade que está em mim, de eu assumir a homossexualidade. Eu estou indo embora de casa. Aí eu decidi sair de casa. Deixei a cartinha em cima do fogão, o primeiro lugar que eu sabia que a minha mãe ia achar. E dali eu fugi de casa. Puxa vida. Fui embora de casa. Foi embora sem se despedir. Sem se despedir de ninguém. E com que sentimento que você foi embora naquele dia? Era um sentimento assim de alegria, estou indo para a minha liberdade? Ou um sentimento de tristeza por não estar querendo ir, tendo sido forçado aí? Como é que era a sua situação ali? O primeiro sentimento era de tristeza. Porque eu não queria ir de jeito nenhum, né? Foi difícil, uma decisão muito difícil, a qual eu não aconselhei ninguém a fazer, foi difícil mesmo. Mas eu queria minha liberdade e eu não queria estar envergonhando a minha mãe e meus irmãos, e eu saí. Só que quando eu cheguei lá fora, eu vi que as coisas não eram bem como eu pensei. Na carta eu escrevi para minha mãe assim: mãe, não se preocupe que eu vou viver tudo o que o mundo me oferecer. Eu só não vou beber nem usar droga, mas o resto eu vou viver o mundo que o mundo tem para me dar. E eu fui. Olha, você escreveu isso para ela? Escrevi isso para ela. E no final das contas, que estilo de vida que você assumiu dali para frente? A consequência do pecado, né, chega até a morte. Então não teve para onde correr. Eu acabei mesmo experimentando os vícios, entrei mesmo profundamente na prostituição. Conheci outros homossexuais, travestis. Foi quando eu comecei a tomar hormônio, anticoncepcionais. Meu corpo foi mudando. Chegou um momento que eu fiquei mesmo muito semelhante a uma mulher. Até aí, então, eu já tive mais coragem de voltar em casa. E para que cidade que você foi? Eu saí de Santarém e fui para Manaus. Foi para Manaus? Fui morar em Manaus. Morei 10 anos em Manaus. Morou 10 anos em Manaus? 10 anos em Manaus. Olha só. E você voltava com frequência para visitar a sua família? Eu voltava. De vez em quando eu voltava para... Aí já estava com uma vida mais assumida, eles não tinham mais o que fazer, ficavam por ali, né? Então... mas eles não tinham o que fazer, eles tinham que aceitar, porque eu já tinha tomado a decisão, né? Eu já estava realmente transformado nessa... Até que ponto que você se envolveu com esse mundo da homossexualidade, da prostituição? Olha, eu cheguei a um ponto de sair de Manaus, que então Manaus já era uma cidade muito pequena para mim. Conheci um travesti que veio de São Paulo e eu fui para São Paulo. Saí de Manaus no ano de 2007, por aí, fui morar em São Paulo. Morei 6 anos em São Paulo. Olha! Aí em São Paulo eu comecei a conhecer, então, né, todos os travestis que colocavam prótese, faziam cirurgia. E isso foi ainda me dando mais vontade de fazer. E eu cheguei a fazer, coloquei prótese, apliquei os silicones e fui ficando cada vez mais, então. E daí a vontade foi crescendo mais, eu não me contentei de estar em São Paulo. E aí eu conheci alguns que iam para a Itália, foi quando eu fiz a viagem para lá.
Foi para a Itália. Fui pra O que Itália. você foi buscar na Itália? O que você buscava? Qual que era o seu ideal de vida? Até então, eu entendia, na minha mente, eu achava que aquilo, na minha mente eu era uma mulher. Não tinha que tirar isso da minha mente. E que eu fui atrás de uma felicidade, de buscar uma pessoa que eu ficava, todos os que iam para lá, conhecia alguém, né, ficavam, se casavam, porque lá já podem se casar, né, na França. E aí eu fui em busca disso aí, de uma felicidade, buscar uma felicidade daquela vida ali que eu... O seu estado emocional, né, nesse mundo, né, que estilo de vida, assim, que condição de vida que você vivia nessa época e qual era o seu estado emocional no meio disso tudo? Criane, eu confesso que eu achava que eu era feliz pelas facilidades das coisas que eu tinha. Tudo que eu queria, eu conseguia. Vestia as melhores roupas, os melhores perfumes,